Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, mas antes quero pedir com todo carinho para que você se inscreva neste canal. Se você não é inscrito, que você deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo para a glória de Deus. Vamos para a palavra? Atos capítulo 6 diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Você tem que tomar muito cuidado para que o inimigo não venha fazer com que você tire o foco do seu ministério e fazer com que você se envolva com outra coisa que não seja o seu chamado. Ele vai fazer de tudo para que você se distraia e para que você não exerça o ministério que Deus te deu. Nós podemos ver aqui algo que estava acontecendo na igreja, a igreja estava crescendo, mas surgiu um problema lá a respeito das distribuições das cestas básicas, um trabalho social, e a igreja queria que os apóstolos resolvessem aquele problema. Só que eles disseram: não, nós não vamos fazer isso. Nós somos chamados para pregar a palavra e vamos continuar na oração. Nós não vamos perder esse foco. Era isso que eles queriam dizer. Mas vocês mesmos, vocês podem levantar pessoas, 7 no total, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e aí você constitua sobre esse importante negócio. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam se dedicar ao chamado deles, ao ministério deles. Toma cuidado se isso não está acontecendo com você. Veja se algo não está te distraindo e tomando o seu tempo. Veja se você está fazendo algo fora do seu dom, fora do seu chamado. Você foi chamado para um propósito de Deus. Deus te ungiu, Deus te capacitou para um ministério, para uma obra. E você precisa exercitá-lo. Mas você tem que tomar cuidado, porque o inimigo quer fazer de tudo para que você se afaste do propósito de Deus, do chamado divino para a sua vida. E assim você não venha produzir aquilo que tem que ser feito no reino de Deus. Você quer ver um exemplo? A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 6 assim: De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, quer dizer, o que lidera, o que governa, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Então cada um tem um dom de Deus. E as pessoas precisam estar fluindo no seu dom. Então ali Pedro sabia que aquele trabalho era muito importante, que aquela obra da divisão das cestas básicas, do trabalho social, era muito importante, mas eles não foram chamados para aquilo. E é interessante notar que a igreja orou e Deus levantou 7 pessoas e a igreja apresentou aos apóstolos. É interessante notar que a igreja se alegrou com isso e os apóstolos oraram por eles e confirmaram o chamado deles. E fluiu, pessoal. Então, quando nós estamos exercitando e se dedicando ao ministério que Deus deu, vai fluir. Lembrando que aquilo aconteceu no começo da igreja. O inimigo queria que eles perdessem o foco do chamado deles.
O inimigo queria que eles não se envolvessem mais com a palavra e nem com a oração. Porque se o inimigo conseguisse isso, eles não prosperariam e ali ficava defasado. Aquele setor não fluiria. Eu quero dizer para você, se você não está no seu chamado, olha, você precisa voltar, despertar o dom que há em você. Talvez você está se ocupando com outra coisa, está se envolvendo com outra coisa que às vezes até é de Deus, mas não é o seu chamado. Por isso, volte para o seu chamado, volte para o propósito de Deus. Eu garanto para você, você vai se sentir realizado, porque há diferentes dons e cada um tem o seu. Exercita o seu, Deus te deu, se dedique ao ministério que o Senhor te deu em o nome de Jesus. No demais, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja.